E aí, pessoal, beleza? Hoje no Desmistificando Mentira sobre a cultura oriental, eu vou estar falando se a mulher é ou não submissa ao homem, né, na cultura oriental. Eu vejo que muitos canais falam que a mulher, seja coreana, japonesa ou chinesa, ela é submissa ao homem, que aceita todo tipo de tratamento, né? Além disso, pessoal, eu vou também estar desmistificando se é a mulher que também cuida da economia da casa, né? Porque ao mesmo tempo que falam que ela é submissa, ao mesmo tempo falam que ela é que cuida da economia, né, da família dela. Então, no vídeo de hoje eu vou estar desmistificando tudo isso. Então, espero que gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje vai ser desmistificando dois em um, né? Eu vou estar falando se a mulher oriental ela é submissa ao homem, né? E também eu vou estar falando se a mulher que cuida da economia da casa, né? São duas coisas que acabam juntando em um único vídeo, né? O que para mim fica estranho, né? E bom, falando sobre o caso do vídeo de hoje, né? E justamente hoje, no caso, eu tava vendo o YouTube, né? E eu me deparei com esse vídeo, né? Onde falou que as qualidades de você namorar uma japonesa, né? Como se isso fosse algo normal, né? No caso é normal. Só que como às vezes colocam, parece que estão querendo erotizar a cultura japonesa, né? De que só porque, na teoria, as japonesas são submissas, é algo bom para o homem, né? E isso é muito ruim, né? Principalmente porque está erotizando a cultura japonesa, né? Principalmente as mulheres japonesas, como às vezes é com a cultura coreana, a cultura chinesa, né? Fala que é submissa ao homem, que aceita qualquer tipo de tratamento, né? Eu acho isso uma vergonha, né? Que esse canal fez. E, bom, vou estar desmistificando isso no vídeo de hoje, né? Mas não só nesse vídeo, né, que eu vou estar desmistificando, eu também vi que ele falou que a mulher que toma conta da economia, né? Sendo que, para ele, a mulher não tem autonomia nenhuma sobre o homem, né? E fala que cuida da economia, fica algo estranho, vocês não acham? E bom, para falar a verdade, pessoal, hoje eu vou estar também dando a minha visão, porque, como vocês sabem, eu sou japonês, né? Tenho família japonesa, então, assim, um pouco do convívio que eu tenho, assim, da cultura japonesa dentro da minha família, eu posso falar conscientemente sobre se isso é real ou não, beleza? E bom, pessoal, antes de falar sobre o tema mais a fundo, eu quero deixar uma coisa registrada aqui, né? Muito provavelmente os homens não vão gostar do que eu vou falar, né? Não sei se as mulheres também não vão gostar ou vão gostar, né? Mas enfim, eu acho que mulher alguma tem que ser submissa ao homem. Muito menos o homem tem que ser submisso à mulher. Não estou falando que não deva existir, né? é, Respeito, né, entre os dois. Mas eu acho que respeito e submissão são coisas diferentes, né? E dependendo de como você acha que é submissão, né, eu acho que é algo tóxico, né? E a submissão não vai só no relacionamento de um homem e uma mulher, seja namorado ou namorada, vai no trabalho também, né? Porque tem muitas pessoas que acabam trabalhando e aceitando qualquer tipo de tratamento, seja homem ou mulher, né? E é uma coisa que eu também vou falar um pouco mais para frente, né? Sobre essa coisa da submissão, seja de homem ou de mulher, né? Por experiência própria, né? Então eu quero deixar registrado isso, né? Que a submissão é algo tóxico, né? E que as pessoas, né? No caso, o casal, não tem que
fazer com que o outro aceite, né, aquilo. Eu acho que ambos têm que conversar para se entenderem e fazerem os dois, né, o que eles estão querendo fazer, né? Não um impor ao outro e o outro tem que aceitar porque não tem direito de escolha, né? Eu acho que em uma relação as pessoas têm direito de fala, né? Só que vocês, obviamente, também têm que ter respeito pelo seu companheiro ou companheira, beleza? E bom, pessoal, agora eu vou estar falando sobre a cultura do homem dentro da cultura oriental. Estou falando da cultura oriental porque isso tem um pouco na cultura coreana, na cultura chinesa, e então por isso que estou falando no plural, beleza? Então vamos lá. O que seria a cultura do homem? Basicamente, a sociedade oriental, né, por assim dizer, é meio que exige do garoto que se transforme em um homem rápido. O porquê? É porque ele vai ser o chefe da família dele, né? Quando ele namorar, casar, fazer filho, né? Basicamente é ele que vai ter que cuidar da família dele. Se ele não fazer isso, se tornar um homem rápido, basicamente ele é meio que indigno de ter a família dele, né? Basicamente isso. E então o homem precisa ter mais maturidade, precisa arranjar um trabalho bom, né, para sustentar ele e sustentar a esposa, os filhos, né, e outras coisas. Basicamente, o homem ele é meio que exigido nessa parte. E infelizmente, pessoal, muitas pessoas, né, muitos homens, pelo menos na cultura japonesa, eles acabam sendo exigidos a certo ponto onde aceita qualquer tipo de trabalho só para cuidar da família, né? O que é ruim, basicamente. E bom, pessoal, lembra que eu falei que no começo você nunca deve se submeter no trabalho a coisas que você não queira fazer? E bom, eu falo isso nesse sentido porque na cultura oriental, o homem basicamente, quando ele começa a trabalhar, ele entra em um cargo menor que de todo mundo, né? E por ele ser mais novo, muitas pessoas mais velhas do trabalho acabam exigindo mais do novo, né? Muitos colocam muitas coisas acima, né, que o homem pode fazer, né, dentro do trabalho. E o homem oriental, ele não pode negar nada, né? Porque ele quer ser prestativo, tanto para a família quanto para o trabalho dele. E basicamente o homem, ele se sobrecarrega fisicamente e mentalmente, né? E isso é uma coisa muito ruim, porque vai ser cobrado no futuro, né? Na saúde, no caso, tanto fisicamente quanto mentalmente. É por isso que eu falo que você também nunca deve se submeter a fazer muito trabalho que você não consegue fazer, né? Isso é uma coisa muito ruim sobre a minha cultura, que infelizmente eu já vi pessoa da minha família fazer isso e no futuro ficar doente, por causa que ele foi ensinado a ser o homem da família, né? Por mais que é uma coisa cultural, é uma coisa muito triste porque às vezes o homem dentro da cultura oriental, não sei da cultura é, ocidental, mas dentro da cultura oriental, basicamente o homem ele não reclama se ele tá doente, não reclama se ele tá cansado, ele só aceita fazer. E muitas das vezes, se ele tá triste ou com dor, ele esconde. É uma coisa muito ruim, porque isso afeta não só a saúde emocional, né, mas como a saúde física, né? Então, assim, eu já vi pessoas da minha família é, fazerem isso, né? Independente se é homem, se é mulher, né? Eu acho que é uma coisa cultural. Não sei se aqui, né, os brasileiros fazem isso, mas isso também é mostrado nos doramas, K-dramas, animes. É uma coisa, acho que todo mundo viu já, né? Mas, enfim, é uma coisa triste, mas é uma coisa negativa da minha cultura. Então, assim, por isso que eu falo que você nunca deve se submeter a tratamentos de outras pessoas, que você não goste de ser tratado daquele jeito,
ou que façam você fazer mais do que você consegue, né? Você tem que ter os seus limites para que você não se sobrecarregue fisicamente e mentalmente, como é na cultura oriental, né? Que muitas das vezes isso é triste, mas muitas das vezes não é muito falado, né? Porque, como vocês podem ver, tem muito caso de que as pessoas tiram as próprias vidas devido a esse motivo, né? E as mulheres também, no caso, né? Porque às vezes a família não tem um chefe da família, mas tem uma chefe mulher na família, né? Então, o que às vezes o homem tem que fazer, a mulher também tem que fazer, dependendo dos casos. E bom, pessoal, vou falar um pouco da minha experiência com relação a esse tipo de assunto, né? Na minha família, eu não tenho muitos homens para comparar, né? A minha mãe é separada do meu pai e eu cresci um pouco sem o meu pai, né? Eu, até onde eu lembro, né, quando eu era pequeno, na época que meus pais estavam juntos, eu lembro que meu pai era desempregado, quem trabalhava e estudava era minha mãe, né? Mas com o tempo, meu pai trabalhou, né? Começou a trabalhar junto com a minha mãe, isso aqui era trabalho diferente, tá? Eu falo junto porque tanto ela quanto ele trabalhavam, né? Então, assim, já quebra esse paradigma que a mulher tem que ficar em casa cuidando da família, né? No caso, quem cuidava de mim era minha avó, né? Enfim, já no caso dos meus tios, que eu vou dar outro exemplo, né? Tanto minha tia quanto meu tio trabalhavam antes de se conhecerem, né? E depois que minha tia e meu tio casou e teve minha prima, a minha tia meio que abdicou do trabalho, então as coisas foram pro meu tio, né? Essa responsabilidade do trabalho, no caso, né? Voltando para o meu lado, né? Minha mãe se separou do meu pai, né? Teve uns motivos lá que, enfim, não vou falar aqui no vídeo, mas se separaram. Então, obviamente, o chefe da família foi a minha mãe. Só que, em um período, a minha mãe meio que ficou desempregada e a gente passou por uma situação muito ruim economicamente, né? Ao ponto de que teve que morar junto com os meus tios. E quando foi feito isso, né, obviamente o meu tio, né, que se tornou o homem principal da família, né, ou seja, ele tinha que trabalhar para sustentar todo mundo, né, e basicamente eu não tenho outro homem da família a não ser eu, né, basicamente o meu tio é o primeiro homem da família e eu sou o segundo, né. Ah, e eu sinto, às vezes, essa responsabilidade de que cobram tanto, né, na cultura oriental. É uma coisa, sei lá, ruim, mas dá para entender que, tipo, é uma coisa que também a vida uma hora vai cobrar, né, que você precisa amadurecer. Mas eu tenho minha opinião sobre, né, mas enfim, é uma coisa que muitas das vezes é te cobrado, pelo menos na cultura oriental, de uma forma um pouco pesada, assim, sabe? Não sei como que é na cultura do Brasil, mas na cultura japonesa é basicamente isso. É você que tem que trabalhar, o homem, né, no caso, tem que trabalhar, ser mais maduro, né? E ter mais responsabilidade nas coisas, para que no futuro ele seja um bom homem, né? Então, basicamente, eu entendo o lado do meu lado oriental, porém, eu acho que às vezes é chato porque é pesado, né? Como eu falei, muitas das vezes o homem se sobrecarrega, né? E, e eu sei disso, né? Por causa do meu tio. Eu já vi ele várias vezes meio que doente, por causa que ele cuidou tanto da minha tia, da minha prima, quanto da gente, né? E obviamente que hoje em dia ele já tá com mais idade, né? Ele saiu de um emprego que ele tava, né? Que ficou anos,
E é uma coisa que eu sempre falei aqui no meu canal, né? Aqui no Brasil, uma coisa que eu acho ruim é que com o tempo se você fica muito tempo em uma empresa e em algum lugar que você está trabalhando, você ganha experiência, mas a partir do momento que você é mandado embora, dependendo da sua idade, você é desvalorizado. E é uma coisa que eu vejo hoje em dia com o meu tio, né? Hoje em dia ele trabalha em um monte de empresa, né, dentro da área, mas ele não é mais valorizado como era antes, né? É uma coisa bem triste porque ele ganhava, tipo, razoavelmente bem, mas aí chegou a idade e ele foi mandado embora, né? E ele começou a se submeter a trabalhos onde ele conseguia fazer mais, consegue fazer mais do que pode, né? Então, por isso que eu, a maioria das vezes eu vi o meu tio já cansado, estressado, doente, né? Isso também é com a minha mãe, né? Então, é uma coisa ruim sobre o meu minha cultura, porém é uma coisa que dá para entender, mas eu acho que as pessoas também aqui do Brasil passam por isso, né? É uma coisa triste, mas eu sei que um dia eu também vou estar desse lado, né? Do lado de trabalhando, tô falando, né? Nem sei se eu vou conseguir trabalhar com o YouTube, mas eu acho que vocês entenderam. Ah, e caso você tenha dúvidas sobre isso, isso meio que é representado nos doramas, K-dramas, né? Independente se é dorama de rico, K-drama de rico, mas é aqueles momentos onde o personagem precisa assumir algum lugar da empresa, da família, ou qualquer outro tipo de trabalho para que ele ganhe dinheiro, né? E só vocês verem que tem episódios onde mostra as pessoas, né, trabalhando ao ponto de ficarem doentes fisicamente, né? E isso é real, né? Isso eu posso dizer que é real. Não só por causa dos doramas e os K-dramas, porém é uma coisa que eu também já vivi e ainda às vezes eu vivo sobre isso, né? Ver as pessoas da família trabalhando ao ponto de ficarem doentes fisicamente e mentalmente. Como eu falei, é uma coisa ruim, pesado de ouvir, mas é uma realidade, né? E, enfim, eu acho que já fugiu muito do tema do vídeo, mas vamos pro próximo tópico. E bom, pessoal, o próximo tópico é uma coisa que falam muito junto com que a mulher tem que ser submissa ao homem no Japão ou na Coreia e na China, né? Que seria que a mulher que toma conta da economia do homem, né? E bom, como que você toma conta da economia se você é submissa, né, na teoria? E é uma coisa que não é verdade, pessoal. É outra coisa falsa, né? Por que que eu digo isso? Na minha família, né? Como eu falei, quando meus pais estavam juntos, né? Na época que meu pai começou a trabalhar, tanto um quanto o outro, juntava o dinheiro dos dois, né? Para poder pagar as contas. Nenhum nem outro ficava dando dinheiro, né? Entre eles para comprar alguma coisa, juntava. Já no caso do meu tio, dos meus tios, no caso, o meu tio, ele ganha dinheiro trabalhando, né, obviamente, mas ele nunca fez a minha tia encostar no dinheiro, né? A não ser para comprar as coisas, né? Assim, aí ele dava o dinheiro e minha tia comprava, mas minha tia nunca tomou conta do dinheiro, né, que o meu tio ganhava, e muito menos ela ficou dando pro meu tio comprar as coisas que ele quer. Isso é ao contrário, né? Então é uma coisa falsa também, né? Eu fico indignado quando eu vejo esse tipo de não sei se, enfim, não tem nem o que falar. Eu acho que é chato ouvir isso, porque isso é muito errado, né? Sobre que falam da minha cultura, da cultura coreana, da cultura chinesa, né?
não é a mulher que toma conta do dinheiro, é o homem, né? A não ser, né, pensando por outro lado, se a mulher também trabalha e ela ganha mais que o homem, aí ela que fica mais responsável, né, da economia. Porém, é o homem, né, dependendo dos casos. Mas essa coisa que a mulher toma conta do dinheiro, né, da economia da casa, é errado, né? É o homem que, como é o chefe da família, que tem que cuidar da economia, não a mulher. A mulher, ou ela fica, né, em casa normal, mas ela também pode estar trabalhando, né? Então, eu acho que esse pensamento que falam que é a mulher que tem que tomar conta só porque ela é submissa, eu acho que é uma coisa errada e é uma coisa estranha, como eu falei, né? Como que alguém pode ser submisso se toma conta da economia de casa, né? Então, assim, não faz muito sentido o que falam sobre a minha cultura na internet. E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é que é falso que todas as mulheres orientais são submissas aos homens, né? E também é falso que elas tomam conta da economia de casa. Como eu falei, a mulher, se ela toma conta da economia, ou é porque ela ganha mais que o homem, que eu acho que dificilmente isso aconteça, ou também pode ser o caso que o homem dê o direito da mulher tomar conta da economia de casa. Fora isso, é o homem que toma conta por ele ser o chefe da família, pelo menos na cultura oriental, beleza? E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado, achei até o final. Mas antes de encerrar, eu quero alertar vocês, né? Para que vocês tomem cuidado com o que vocês veem na internet. Caso vocês veem esses conteúdos onde dá para ver que é falso sobre a minha cultura, a cultura coreana, chinesa, qualquer tipo de assunto, né? Denuncie, beleza? Porque informação errada é crime. E antes de julgar, né? E falar que é nojento, coisas do tipo, pesquise antes de julgar, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, achei até o final e até o próximo vídeo. Valeu, falou!